Bora fazer a vasilha? Para a vasilha, base branca. Aqui tem um restinho de cinza, porque eu tava fazendo fundo com essa mesma base. Sobrou, vou aproveitar na vasilha. Branco, cinza lunar, azul inverno e a minha base de fundo cinza para variar, né? Então eu vou adicionar um pouco dessa base de fundo na base branca e cinza lunar na base branca. Pincel 10, 12, às vezes 8, mas é 12 às vezes até não, mas é pincel 10 e 8 que eu vou trabalhar aqui. Todos cortados, lixados. Tá vendo? Misturei bastante. É uma base mais neutra, não posso fazer uma base muito escura porque eu quero clarear e quero escurecer ela também depois. Agora é somente aplicar sobre a vasilha. Tá vendo? Eu vou fazer isso, daqui a pouco eu volto. Olha, a base ficou um pouco clara demais. Mas se vocês verem, tá bem úmido, tá vendo? Tem base lá. É porque ficou bem clarinha. Eu tenho mania de colocar as coisas claras demais. É uma tendência. Agora, o que eu vou fazer? Vou sombrear. Né? Vou usar o escuro aqui para dar o movimento. Né? Porque, como já falamos, o branco dá a luz, dá o volume. Aqui tem uma folha, ó. Eu deixei ela para fazer por último, porque ela tá por cima. E, sinceramente, eu nem vi ela agora. Mandei base por cima. Mas não tem nada não. Depois eu passo a base de verde e faço ela por cima. Tá vendo? Eu vou usando o cinza lunar. Tô usando cinza lunar aqui. Ó, vai preencher um pouco os espaços. Depois eu venho com o branco somente iluminando. Porque esse tecido ele já tem tinta suficiente. Já tá bem encharcado de tinta. Então eu jogo aqui um pouco aqui no meio para dar movimento. Ai, vasilha tem movimento, Valéria? Tem. É o movimento das pinceladas, para mostrar que ela é redonda, para dar a dimensão. Porque aqui nós estamos trabalhando agora com perspectiva, né? Superfície plana, perspectiva de que tem uma vasilha e que ela é redonda, né? Ó. Então, onde fica o escuro, eu já jogo. Em vez de você ficar 1 hora, 2 alisando vasilha, é num instante. Rapidinho você já faz a sua vasilha. Ó. Vou tirando as manchinhas com movimentos circulares. Como eu sempre digo, para tirar a manchinha, abra mais o seu movimento. Abra sempre mais o seu movimento. Vou pegar um pincel 8 mais cortado e vou começar a fazer a base. Não dá pra ver, né? Vou voltar e posicionar a câmera. Bom, agora eu vou usar o branco. Vou começar com os contornos. Posicionei melhor a câmera porque a mãozinha gordinha tampa tudo. Aqui eu venho com o branco fazendo o contorno aqui já, ó, pra terminar. Ó, já vou deixando pronto. Aqui eu já venho com ele aqui também, ó. Pincel 8, cortado sequinho. Bem cortadinho, bem lixado. Eu vou ensinar vocês a cortarem os pincéis. Ainda não ensinei porque ainda não comprei. E agora essa semana não tem nem como eu comprar, porque é lockdown total, né? Não sei da onde o lockdown total. Porque o povo ainda não parou. Olha, tá vendo? Então eu vou jogando o branco. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Vou fazer a voltinha aqui embaixo. Ó. Vou jogar nas laterais e vou fazer aqui, ó. Ó, vou jogar um pouco no meio também agora para iluminar essa vasilha. Valéria, o risco, risca mais forte. Ou depois você olha no desenho e manda o pincel e faz. Tá vendo?
Quando eu voltar, já vou ter terminado a vasilha. Posicionei a câmera mais de lado para que fique mais fácil que vocês vejam. Aqui eu coloquei o azul marinho. Coloquei uma gota mais ou menos de água, água mesmo. Não impede que a tinta adere ao tecido, não. Olha, eu mudei de pincel. Continuo 440, tá? Continuo 440, só que eu peguei um agora. Um cortado mais sequinho, tá? Olha, eu vou dar um tomzinho aqui embaixo. E a pintura é assim. Ficou bom? Não ficou? Conserta. Não ficou bom? Conserta. E é assim. Agora aqui eu tenho um truque. Pra mim ver o risco. Eu vou sempre tampar com a mão a luz. Vocês viram que eu fiz uma sombra? Não sei se vocês dá pra vocês verem. Bom, fazendo acabamento na travessa. Aqui tem azul marinho com uma gota de branco. Troquei para o pincel 0, porque o 1 estava muito grande e com muitas cerdas. Então, eu vou pegar essa tinta diluída com a pontinha do pincel e vou passar onde eu quero que tenha um contorninho. Tá vendo? E vou fazer o desenho agora da porcelana. Então, vocês vão observar o seguinte. Ai, gente, eu sempre tenho essa câmera, né? Que dificuldade. Agora eu vou pegar o meu azul cobalto. Olha, e vou fazer o desenho. Pra mim ver o desenho, eu tenho um truque. Eu tampo, tá? Eu sempre tampo. Vocês viram que ficou até mais escuro aí. Não sei se dá pra vocês verem o meu risco. O meu também quase que não dá pra ver, mas mais ou menos eu tenho ele na lembrança. Sabe? Aqui tem uma folhazinha. E se não tiver, não, eu crio um desenho novo. E também ninguém é de ferro, né? Então, onde tem as partes mais grossas, eu venho com esse pincel sequinho, sabe? Que eu já cortei. Aí eu venho preenchendo aqui o desenho, ó. Depois eu vou com o pincel de contorno fazendo um acabamentinho, tá? Então, no pires, lá eu tenho agora o azul cobalto, com que eu preenchi o desenho da porcelana. Pus uma gotinha de água para poder diluir mais. Esse é um dos truques de contorno, viu, gente? Sempre tem que diluir a tinta um pouquinho mais. Se você não quiser diluir com água, dilua com aquarela silk, tá? Aquele da tampinha cor-de-rosa, que é um líquidozinho. Ele vai dar o mesmo sentido da água, ele também vai diluir. Só que aquele você tem que usar mais rápido, porque ele vai, né? Com o longo da duração do trabalho, ele vai secando a tinta. Agora que eu vou fazendo o contorno, tá vendo? Vou fazendo o contorninho e vou dando uma iluminadazinha. Ah, mas no desenho não era assim, não tem importância, tá? Não tem importância. Crie os seus próprios desenhos, seja original, não tenha medo, porque o medo é o seu grande inimigo na pintura. Ai, não vou dar conta. Vai sim. Quem falou que você não vai dar conta, ninguém nasceu sabendo. Às vezes, nas primeiras vezes, pode ser até difícil, mas com o tempo, você vai adquirir confiança e vai fazer sem pestanejar. Aqui com o pincel de contorno, eu vou dando o retoque que eu quero. Onde o pincel deixou falhar, eu coloco mais tinta, ou eu coloco menos, né? Isso aí é uma questão de gosto. Você vai adquirir o seu próprio gosto, que eu falo que ninguém pinta igual ao outro. Por mais que eu ame a pintura da colega, eu não vou pintar igual. Jamais, porque os meus olhos, a minha natureza, tudo faça com que eu perceba mais algumas cores que outras, né? Eu acredito sinceramente nisso. Por isso que eu sempre falo, a minha luz não apaga do outro, apenas eu acho que a gente contribui, soma, né? Por isso que eu gosto tanto de ensinar. Além de que isso aqui é uma profissão, porque eu criei minha filha sozinha, ensinando
pintura, dando aula de pintura, vendendo minhas coisas, pegando encomenda dos outros e pintando jogo de cozinha, caixa de fralda, até de madrugada, porque antigamente eu pintava para as lojas de fralda. Aqui em Jataí tinha bastante, não, tinha 3 lojas e eu pintava para todas, então eu passava a madrugada pintando fralda, porque as encomendas eram de 10 caixas. Hoje em dia, com as fraldas descartáveis, ninguém quer fralda mais. Mas a pintura me sustentou a vida inteira, é dela que eu tiro o meu sustento. É com ela que eu criei minha filha. Olha, tá vendo? Eu vou com branco. Isso aqui agora, tá vendo? É questão de jeito, de delicadeza, de criatividade. Você não precisa ficar fazendo igual. Não faça igual. Saia um pouco do igual. Sabe? Seja mais independente. Crie independência. Isso é muito bom. Vai fazer com que você ande sozinha. E vai fazer com que daqui a alguns tempos você passe a criar suas próprias coisas. Eu tenho uma coisa comigo, eu não copio o risco de colega. Ah, porque eu não acho que seja legal? Não. Eu fico apaixonada pelo risco das colegas, mas eu tenho que criar os meus. Sabe, eu tenho que ser independente. Eu não posso ficar copiando a minha vida inteira. Mas eu copiei muito, muito. Muitos anos da minha vida eu não tinha vontade, eu tinha medo. Eu tinha medo de criar, e copiar era mais fácil, né, pra mim. Eu sentava aqui e copiava a pintura das colegas de revista. Gente, eu copiei tanto trem de revista, né? Porque naquela época não tinha internet, eu acho. Então era revista, eu tinha coleção de revista. Eu cheguei ao ponto de ter mais de 3.000 revistas. O dinheiro, nossa, eu gastei dinheiro demais com revista. E agora eu doei todas. Há algum tempo atrás, tem o Favos, aqui a Favos, que ajuda o pessoal com câncer. Então fui lá e doei todas as minhas revistas. Ah, eu não preciso mais delas, era uma relíquia. Teve gente que me chamou de louca. Mas é porque assim, eu fico querendo tanto fazer coisa nova que eu não quero mais copiar. Eu amo a pintura das amigas, das colegas, mas eu não quero copiar delas. Eu quero criar minhas próprias coisas, sabe? Eu gosto de pintar o novo. Não quero ficar pintando trem já repetido, né? Então eu baixei no meu celular um negócio chamado Pinterest. É onde eu tiro meus riscos, sabe? Mas eu sempre procuro não tirar da pintura das amigas. Às vezes eu vou criar um risco e como eu tenho memória fotográfica, vai ficar muito na minha memória, né? Não vou falar que não vai sair alguma coisa não, porque sempre sai. Porque a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai observando as coisas e vai assimilando com o tempo. Esse aqui eu não sei o que é não, mas eu tenho lá no desenho. Então eu vou colocar aqui também. E aí eu acrescentei alguns meus, porque eu amo esses arabescos, né? Agora eu vou fazer a folha e já volto com o risco pronto. Beijo! Olha, vasilha pronta. Vou levantar devagar a câmera, vou ver se eu consigo, né? Olha o bico. Tá vendo? Essa foi a nossa aula, né? Vasilha de porcelana com ameixas verdes e roxas. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.